Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet para o Brasil e o mundo inteiro. Vou falar em o mundo inteiro já de antemão. Um abraço a todos os trabalhadores, do Brasil e do mundo nesse feriadão de 1º de maio. Gente, rodada no meio de semana, Campeonato Brasileiro. Santos se prepara para o jogo desta quinta-feira contra o Fluminense na Vila Belmiro, hein? Técnico Sampaoli, como sempre, imprevisível. A gente não sabe que tipo de time ele vai escalar. A partir de agora, virou uma atração, né? Qual time que o Sampaoli vai colocar em campo? Porque ele jamais repete. Se ele repetiu desde quando chegou até o último jogo contra o Grêmio domingo, 2 vezes a repetição do mesmo time, foi muito. Sempre uma peça ou outra diferente. Cada escalação diferente da outra. Então fica a pergunta, qual será o time da próxima quinta-feira, desta quinta-feira, contra o Fluminense na Vila Belmiro? Além, é claro, de a gente falar do Campeonato Brasileiro, hoje, muito especialmente, estaremos aqui com o presidente do Jabaquara, Adelino Rodrigues, que gentilmente comparece ao Baixada Esporte para falar muito do Leão da Caneleira. Presidente, muito boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Tudo bem? Tudo bem, Edson. Obrigado pelo convite. Obrigado também ao Guido. Eu estou à sua disposição para a gente conversar um pouco sobre Jabaquara. Ficou bonito o estado de Espanha, hein? Ficou, graças a Deus. Nossa senhora, a imagem que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ficou top, hein, presidente? Apenas como curiosidade, o presidente do Corinthians falou a semana passada, para quem quisesse ouvir, que se não roubar, não funciona. Não ganha campeonato. O Jabaquara não ganha campeonato. Então. Essa é a história. Vai na bola, né? Vai na bola. Bom, já você que é jabaquarense ou você que também, em que pese não torcer com o primeiro time pro Jabaquara, mas ter no Jabaquara no coração, porque o Jabuca é o time de todo mundo, né? E não é só na Baixada, hein? Fora. Aliás, muito obrigado a todos que nos acompanham também pela internet, o Brasil e o mundo inteiro. Muita gente fala, nosso querido Leão da Caneleira. Todo mundo é um pouco jabaquarense. Olha aqui, o Blanco Pneus. Quero falar do Blanco para você que quer trocar o pneu do seu carro, não tem preço melhor. Falou em pneus na Baixada, falou no Blanco. O Blanco Pneus tem 2 lojas na Antônio Merique. Uma no 551 e a outra no 456. E olha cada promoção. O pneu tá preço congelado desde o ano passado. O pneu Aro 17, 269. O pneu Aro 18, 299. E no Blanco não é só pneus, não. Tem tudo para melhor revisão automotiva. Tá aí os endereços. Antônio Merique 551 e também no 456. Pneu barato é aqui, Blanco Pneus. Meu caro Guido Bortolomazzi, boa tarde para você. Tem rodada no meio de semana do Campeonato Brasileiro. Santos nesta quinta-feira contra o Fluminense. Estamos aqui com o presidente do Jabaquara Atlético Clube. Tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. É legal a gente estar com o presidente aqui do Jabuca, porque a gente tem muitas informações interessantes para passar para o torcedor do Jabaquara e aquele que gosta do Jabaquara, né? Porque o Jabaquara, a gente sabe que a situação, não só do Jabuca, mas da maioria dos grandes clubes também, não é melhor do que a do Jabaquara, com certeza. Porque tem clube grande que deve uma barbaridade. O Jabaquara é um time pequeno que não deve nada. Eu estou errado ou estou certo? Não, é verdade. Então, nós vamos falar muito a respeito disso. E com os poucos recursos que o Jabaquara tem, está reestruturando todo o seu patrimônio. E aos poucos também vem começando a fazer um trabalho de base, que eu acho muito interessante a partir de agora, porque colocou uma pessoa para cuidar, que é um profissional na concepção da palavra, ex-jogador de futebol, está investindo no Jabaquara e pode ser um grande futuro para o Jabuca, esses jogadores que vão surgir das categorias de base. E o time principal também, que está disputando a segunda divisão. Então, nós vamos falar muito do Jabaquara e vou falar do Santos também, que tem esse compromisso contra o Fluminense, um jogo importante na Vila, que a diretoria espera que a torcida compareça e lote a Vila Belmiro depois da grande vitória para cima da equipe do Grêmio. E participe do nosso Baixada Esporte pelo nosso WhatsApp. Eu vou colocar na tela para você mandar o seu recado. Meu nome, o bairro que você está falando, a sua pergunta ou a sua opinião. Tá tudo curtinho, tá bom? Para a gente poder ter o maior número de pessoas participando. O WhatsApp é 991 980320. Esse é o telefone, 991 980320. Mande a sua mensagem. No próximo bloco, vamos falar de Jabaquara, da rodada do Campeonato Brasileiro, tudo para a Casa Brasileira.
Você quer fazer aquela reforma em casa? Quer fazer os seus armários planejados, a cozinha planejada? Então eu recomendo para você a Casa Brasileira. É requinte, preço e qualidade. Veja só. Olha, estou tendo prazer em apresentar para vocês a Casa Brasileira Móveis Planejados do Grupo Unicasa. Fica bem aqui na esquina. Senador Feijó com a Cunha Moreira, Senador Feijó 766. A loja está incrível. Aqui tem estacionamento à porta para sua comodidade. Vou mostrar aqui a lateral da loja. Como eu falei, Casa Brasileira tem móveis de altíssima qualidade. Tem o que você procura para realizar o seu sonho. Quero apresentar para você esse showroom incrível. Entrar aqui na loja. Inclusive, o showroom está maravilhoso. Você vai ter à disposição aqui cozinhas belíssimas para que você tenha uma ideia de como você pode planejar a sua casa inteira. Não só cozinhas, a sala de vídeo e TV home, naquele home theater bacana. Você vai encontrar aqui, olha, closets belíssimos, armários maravilhosos. Olha lá o piso superior. É claro que em um outro filme eu vou mostrar para você a parte superior da loja, onde tem muito mais móveis planejados à sua disposição. Olha que belíssimo acabamento dessa escada aqui, lindo, né? Deixa eu mostrar desse outro lado aqui, para que vocês tenham uma ideia, a variedade de opções que vocês encontram em móveis, né? Seja para o quarto do casal, para o quarto do solteiro, seja para a rapaziada teen. Tem closets belíssimos, ou seja, na Casa Brasileira você encontra o que você procura com qualidade, bom gosto e muitas opções, são dezenas de opções em acabamentos e cores. Bom, estamos de volta. Eu quero mandar um abraço a todos lá na Cacau Center. Lembrando que Dia das Mães vem aí. E uma dica legal para você é fazer uma cesta de produtos lá na Cacau Center. Você pode fazer a cesta de acordo com o seu valor, o preço que cabe no teu bolso. E eles vão preparar uma cesta muito bacana para você dar para sua mamãe no Dia das Mães. Então essa é uma dica legal. Presenteie a sua mamãe com produtos deliciosos da Cacau Center. Presidente, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. O Jabaquara jogou no último final de semana e a Santa Cecília TV esteve lá e a gente vai mostrar para o telespectador como é que foi a imagem do jogo, né? Um pouquinho também da matéria, da entrevista com os personagens. E a gente vai ver da imagem da Santa Cecília TV, do nosso departamento de jornalismo, e em casa eu chamo a sua atenção para esse detalhe, para você ver como é que ficou o Estádio Espanha. Dá a impressão até que é outro estádio, hein? Uma coisa muito bonita. Então, na tela, vamos lá. Em casa, contra o Guarulhos, o Jabuca foi em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista da Segundona. Mas foi o visitante que começou dando trabalho para o Leão da Caneleira. Logo no início, o goleiro Dida impediu um gol. O Jabuca desperdiçou várias chances, como essa aos 38, quando o Robinho chutou para fora. A bola raspou na trave. O jogo ficou paralisado por 10 minutos, ambulância em campo. Depois de sofrer falta, Gabriel Carvalho, do Jabaquara, machucou o joelho e deixou a partida. Quando o jogo foi retomado, o Guarulhos voltou apertando e o gol saiu aos 55 minutos. Douglas Vale abriu o placar. Na etapa complementar, o Jabaquara chegou querendo buscar o empate. Atacou mais, só que a bola não entrava. Já no final da partida, a última chance do Jabuca balançar a rede. Mas o goleiro não deixou. Ficou no 1-0 para o Guarulhos. Essa foi a terceira derrota seguida do Jabaquara, segunda dentro de casa. Com isso, o time se mantém na lanterna do campeonato. E a torcida, nada satisfeita. Faltou mais vontade, né? O time parece que tá com preguiça, pô. Tá comendo uma feijoada antes de jogar. Tá osso esse time aí. Tem que correr mais raça pra ganhar no próximo jogo. Faltou um pouquinho de raça. Eu já vim aqui uns par de jogos jogando sempre a mesma coisa, não em direção do gol. Em direção chutar a bola, voltar a bola pro goleiro. Não pode. Tem que jogar e chute direto, não é chutar por cima da trave lá pro mato. Eu acho que o Jabaquara tem tudo para melhorar, mas por enquanto ainda tem que ter um pouco de paciência. Mas a gente está aí acompanhando o time. A gente vai torcer para que agora na quarta-feira a gente possa estar conseguindo um resultado melhor. E fazendo a nossa parte, que é protestar e apoiar o time aí. E olhar pra frente agora, né? Olhar pra frente e torcer, né? Ganhar, fazer a parte dos jogadores aí. Aí, presidente, Jabaquara com o estádio bonito, mas vamos falar primeiro do jogo. A galera quer que o time comece a ganhar o campeonato, no campeonato, né? Mas é difícil, o campeonato não é fácil, né? São muitos jogos. O fato de você, dos 3 primeiros jogos, não ter vencido, não significa que você não vai se classificar, porque são muitos jogos ainda. Então, são 4 de cada chave que classifica, né? Então, eu acho que não temos que nos preocupar com isso. Aliás, desde o início, a preocupação é bem outra, quer dizer, ou você
cuida do patrimônio, ou você não vai fazer nada no clube. Por quê? Porque é no patrimônio que está a história de todos eles, especialmente no passado. Eu conheço gente que trabalhou no aterro do campo, né? E que foi numa época que não existia caminhão basculante, então era no braço. Ora, isso tem um valor, para mim, enorme, porque demonstra qual era a preocupação desse pessoal. Então, eu tento dar atendimento a isso, né? É claro que você, com a escassez de recursos, com a falta de patrocínio, que é muito difícil hoje em dia, você acaba tendo que economizar em algum canto para você tentar a recuperação do patrimônio. Essa, eu acho que é a linha mestra da nossa administração, que, aliás, todos os diretores concordam que deva ser assim. Falou um pouquinho do estádio da Reforma. Eu vi o banco de reservas do lado oposto onde ficam as cabines de rádio, que sempre ficavam próximas às cabines de rádio ali. Agora ficou do outro lado, né? Isso. Fale um pouquinho, o que vocês fizeram de reforma no estádio? Então, essa alteração, a televisão mostra bem lá o lado vermelho. Os bancos lá, do lado Então, oposto. essa alteração ela era importante porque do lado que ela estava, primeiro, incomodava os jogadores com o sol da manhã. Então, não ficavam à vontade. Segundo, que para quem estava assistindo o jogo do Alambrado, que tem gente que gosta, mesmo do barzinho, que é debaixo da arquibancada, você não tinha a visão do jogo, você não via uma trave. Então era complicado. Então tiramos isso, abrimos a visão para todos, transferimos para o outro lado, não é? Junto com a colocação de um placar eletrônico, que para mim foi o grande show da estreia, né? Por quê? Porque o placar eletrônico não é só informação, ele tem como objetivo conseguir patrocínio, não é? Para o clube. A pessoa vai querer fazer uma publicidade no placar eletrônico, não tem problema, né? As letras correm no placar eletrônico. Então, isso, o cuidado com o gramado, e aí, quando vai cuidar de gramado, você arruma uma encrenca com o profissional, com as categorias, porque eles querem treinar lá, e é lógico, precisa, mas às vezes, por exemplo, quando chove, fica difícil você deixar usar o estádio. Então, aí corrigimos isso, não permitimos que fosse feito treinos quando da chuva que cai lá no Jabaquara, e isso acabou facilitando na recuperação. Na recuperação você adubar, colocar a terra própria, cuidar como se fosse o quintal da sua casa. Esse foi o resultado. Deixa eu fazer uma colocação, porque eu acho legal a gente conversar com o Adelino a respeito dessas reclamações, que o torcedor, de um modo geral, quer sempre ver o Jabaquara vencendo, é lógico. Isso aí faz parte do próprio torcedor. Mas hoje você acabou sendo reeleito, vai ficar mais 2 anos no comando do Jabaquara. Uma das prioridades da sua gestão foi reformular o patrimônio, dar uma estrutura melhor para o patrimônio, mostrar que o Jabaquara também tem que ser conservado. E um dos aspectos importantes foi o próprio campo, né? A postura do campo, toda a reforma que foi feita, a pintura, o estádio ficou maravilhoso. Então, para quem via o Jabaquara no passado e vai lá hoje, vai bater palma, vai aplaudir a diretoria. E agora com esse placar eletrônico. A próxima meta, com esse trabalho que vocês fizeram, essa parceria com o David, que vai cuidar das categorias de base, qual é o pensamento da diretoria futuro? O que vocês estão planejando para os próximos 2 anos, com relação ao time profissional, o pensamento com relação a buscar um voo maior, como é que vai ser? Bom, primeiro estimular essa parceria, porque nós vamos fazer parceria com o David. E, para minha surpresa, eu que conhecia o jogador de futebol, eu não conhecia o homem, David, para minha surpresa, uma pessoa extremamente dócil no trato, competente, não é? E que tem metas para serem cumpridas, como qualquer um que tem projeto. E a gente acreditou nisso, é melhor para o Jabaquara essa parceria, porque a parceria vai redundar no final na venda de algum jogador, por exemplo, e isso ocorrendo, o Jabaquara ganha, quer dizer, não vai ficar como agora, dependendo de verba de federação, se eventualmente você se classificar. Quando você sabe que o Jabaquara, eu acho que o Jabaquara não, qualquer clube não tem condições de tocar para frente o futebol profissional com a política que é feita hoje. Não tem como você, por exemplo, se classificar para uma fase seguinte e ir para o interior, jogar longe da cidade e pagar hotel, né? Pagar transporte e por aí vai. Então não é possível isso. Quem tentar fazer isso não vai dar certo. Já chega você não ter
por exemplo, na cidade, o apoio de absolutamente ninguém que possa ajudar a gente. A prefeitura não ajuda, pelo contrário, atrapalha muito. O Santos, que tem jogadores sendo pagos e que podiam participar do Jabaquara, sendo vitrine para o clube, para o próprio jogador, não ajuda. Então eu pergunto para você, o que você faria no meu lugar? Qualquer pessoa com bom senso ia tentar recuperar o patrimônio, que é o que o clube, os associados, tem de melhor. Quem é que tem hoje, no estado de São Paulo, um estádio com quase 70 mil metros quadrados? Ninguém tem, nem Santos não tem. E no estado de São Paulo você pode procurar quem é que tem isso. E eu até gostaria de pedir novamente ao Guilherme colocar as fotos para depois a gente entrar, porque a reforma foi feita num determinado espaço físico. Mas tem outras coisas que vão acontecer na Caneleira. Olha só os bancos de reserva. Muito bonito. No interior onde o Jabaquara vai jogar, dificilmente encontra um aparato desse. E aí ainda não estava terminado. O apoio que está na frente, ele não existe, mas é uma maneira de mostrar. Esse aí, é o placar eletrônico? É o placar eletrônico que foi preciso um caminhão para levantar ele lá em cima. Quanto custou, presidente? Foi barato. Eu falo o preço, o pessoal não acredita. Coincidentemente, esse rapaz do caminhão foi indicado por um amigo meu. E aí, quando eu conheci o dono do caminhão, que é o dono de uma empresa, eu também conhecia ele. Aí eu falei, meu problema é o seguinte, eu preciso de um caminhão, mas eu não tenho dinheiro para... Não é o caminhão, o placar eletrônico, ele quer saber. O preço do placar? O preço do placar é segredo. Ele falou, é baratinho? Não, eu ia falar, não, porque de fato não custa menos de R$1.500, R$2.000 um caminhão para levantar isso. Sim, mas e o placar? Ele fez por R$400, imagina. Tá. E o placar? Ele ajudou. O placar custou exatamente o sacrifício de todo mundo para economizar dinheiro, porque não é fácil guardar o dinheiro no placar. Mas quanto custou o placar? Quando eu consegui patrocínio, aí eu falo para vocês quanto custa esse placar. Deixa eu primeiro recuperar o dinheiro. Mas isso dá uma imponência para o clube, né? Não, dá. Não, e outra, é um placar diferenciado, não é um placar comum. É um placar que você pode fazer publicidade durante o jogo. Isso é uma coisa importante. Então, ficou uma cabine de transmissão, tem tudo isso. Não é cabine. Ele trabalha para o computador. Você fica com o computador lá na cabine, isso, anterior. Isso, ele tem uma antena, na cabine tem o computador com antena, e é coloca a escalação, coloca tudo. O que você quiser, você bota lá. Os vestiários também foram reformados? Todos eles foram feitos bancos novos para os jogadores, para os visitantes e para o árbitro da federação. Tudo um outro tipo de serviço que foi prestado ao clube. Agora veja só, meu amigo telespectador que está em casa nos honrando com o carinho da sua audiência. Hoje tem jogo na Caneleira. Hoje vai jogar o Santos Futebol Clube. Sub-17. Contra o Vasco. Campeonato Brasileiro contra o Vasco da Gama. Isso. Né? O Santos a gente sabe que tem problemas no seu espaço físico. O Santos precisa de campo para treinar. O Santos tem tudo. Tem todas as categorias, tem futebol feminino. E não tem campo, né? Então é uma luta. Por isso que o Santos quer fazer um outro centro de treinamento e tal. Eu perguntaria, não seria de bom alvitre, já que o senhor falou da parceria Santos e Jabaquara, eu colocar essa questão. O senhor marcou 2 reuniões com o presidente do Santos, o atual ou uma com o atual? Uma com o atual e uma com o anterior. Isso. Modesto Roma e o Pérez. Isso. O que ficou acertado nessas reuniões? O que o senhor pretendia nessas reuniões? Não, primeiro que o convite foi feito por eles. Né? Lógico, eu iria reivindicar, como eles têm muitos jogadores que não estão disputando o campeonato, mas que recebem salário, que fosse para o Jabaquara, defender o Jabaquara, tá certo? E aí serviria para a vitrine deles. Claro. Bom, amanhã o Jabaquara está jogando fora, um cidadão de um clube grande quer um jogador, é o jogador do Santos que o cidadão vai pegar, não é o jogador do Jabaquara. Então, para nós seria interessante, porque aí não teríamos nenhum custo na participação do campeonato, que é o que machuca a gente muito. Mas a coisa não vingou, tiveram no campo, havia a possibilidade, inclusive, de fazer um outro campo para treino no fundo do terreno do Jabaquara, que nós temos uma área para isso. Mas não vingou e eu acabei também desistindo, porque eu não vou começar a ir em reunião e o cidadão que marca não comparece. Não compareceu? Eu acho muito deselegante isso. O atual foi marcado e quando eu cheguei lá, eu tenho 2 testemunhas, que foi o Gilberto Costa que eu levei, que lógico, jogou no Santos, era sempre interessante. E o Gilberto Costa é testemunha, quer dizer, não apareceu, a secretária veio dizer que não... Falei, mas você que marcou comigo, ele desmarcou simplesmente. E não voltou ao assunto. Eu sei, às vezes a gente, sei lá. Bom, tem até o telespectador que está falando isso aqui agora, ele fala, Guido, concordo com o Adelino, os clubes da cidade
não se unem, né, em prol de um objetivo só. Porque você poderia fazer um trabalho com o Jabaquara, não digo com os jogadores que estão no time profissional, porque dificilmente o empresário iria liberar o seu pupilo para jogar no Jabaquara. Isso acontece, a gente fala o que é a verdade, porque isso acontece mesmo. O jogador fala, não, eu prefiro deixar ele quieto aí no Santos, sem jogar, do que ele ser rebaixado para o Jabaquara para a segunda divisão. Mas é um erro isso. Mas isso acontece com os empresários. Os empresários fazem isso, fizeram isso com a Portuguesa e com o Jabaquara não vai fugir a regra. Agora, aqueles jogadores que estão atuando no Sub-20, que estão estourando idade e não estão sendo utilizados, esses jogadores seriam uma boa para o Jabaquara. São remunerados pelo Santos Futebol Clube. Sim. São profissionais, o Santos paga salário para os caras. Joga ou não joga? E eles não jogam, ou jogando ou não jogando, estão recebendo. E não tem absolutamente nenhuma mídia, não tem nenhuma vitrine. Eles disputam o Campeonato Paulista na categoria, que ninguém cobre, sabe? Eu até falo mais uma vez aqui, ninguém divulga as categorias de base do Santos, ninguém. Nós somos aqui os primeiros a dar espaço e, como contribuição do nosso espaço, veio uma resposta que eles foram proibidos de vir aqui, por ordem da diretoria. Não sei qual é o propósito disso. Hoje, o Santos vai jogar hoje. Você sabia que o Santos joga hoje na Caleleira com o Vasco da Gama? Eles poderiam estar aqui ontem ou na sexta-feira e falando do jogo de hoje. Compareça ao Estado de Espanha, porque nós estávamos abrindo espaço para todo o departamento amador. E por ordem de cima, não sei qual o motivo, o Baixada Esporte foi preterido. Falou, não pode levar lá. É proibido, tá? Não tem que levar ninguém lá. Então, é uma coisa que a gente analisa e fala assim, é surreal a gente falar uma coisa dessa. Mas é uma verdade, Agora, é até perguntar ao presidente, o Santos tem um futebol feminino. E o Estado de Espanha está tão bonito, por que não fazer uma parceria com o Santos e mandar os jogos do feminino lá, né, presidente? Sim, da minha parte não tem nenhum problema, da diretoria também não tem nenhum problema, do conselho não tem problema. E não precisa nem procurar a gente, basta o telefonema, a gente vamos conversar. Eu tenho todo o interesse de promover o futebol da Baixada. É inegável porque eu fiz com, por exemplo, profissional, em todo o estado, o jogador ganha 50% do salário mínimo. Não pense que tem salário... Integral. Não, é metade. Este ano, o Jabaquara está pagando integral. Recebe 100%, porque era uma coisa que me incomodava. E tem mais. Além dos 100%, nós estamos fazendo um seguro, um plano de saúde para os jogadores. Eu pergunto para você, tem conhecimento de que alguém está fazendo isso? Nós fazemos. E não dá prejuízo, não. O que dá prejuízo é você ter que ir para o interior, ter despesas com hotel, ter uma despesa com uma série de coisas. Isso não dá certo. Quanto a federação paga pelo campeonato da segunda? É pouco dinheiro, né? Acho que em 3 parcelas dá total 30 mil reais. É pouca coisa. Pelo campeonato inteiro? Não, pela fase que você está jogando. Quer dizer, se você passar de fase, tem um outro valor, tá certo? Mas essa primeira fase é isso, é pouca Por exemplo, coisa. um jogo fora, só para o espectador ter uma ideia. Um jogo fora em que haja necessidade pela distância, que a primeira fase é mais ou menos regionalizada. Isso. Mas se passar depois, pode pegar jogos longos. Não, é regionalizado porque nós fomos na federação ano passado. Bateu o pé. Batemos o pé porque Para reduzir custos. Lógico, não é possível. Agora, se passar e pegar um adversário mais longo, quanto custa uma estadia para um dia antes, ônibus, alimentação? É muito, eu não tenho um valor porque vai depender da cidade que você for, mas eu digo, é muito valor. Você pega ônibus 3 mil, mais o dobro na refeição, vai aproximar um valor em torno de 10 mil reais. E não tem renda. Nem mesmo no Jabaquara, você vai, a renda dá 1.500 reais. Esse é um problema sério, né? Porque a federação não ajuda em quase nada. Né, porque então, só dá o uniforme, dá bola mas e paga a arbitragem. É por isso que você não pode estar voltado unicamente para o profissional. Tem que entendeu? Você tem que ter outras tarefas. Então, agora vamos falar um pouquinho desse amador, porque aí isso aí vai ser uma sequência, né? Então você fala isso daqui a pouquinho, depois eu dou um recado legal para você saborear o melhor rodízio da Baixada com a sua família, com as pessoas que você gosta. Churrascaria Ponto dos Motoristas na Praia Grande. Gente, são 50 anos de tradição. São 50 dias, não. 50 anos de tradição. Você vai levar a sua família lá na Churrascaria Ponto dos Motoristas, dá uma olhadinha na tela.
Vê aí a qualidade dos produtos, são mais de 20 tipos de carnes, um magnífico buffet e pratos especiais. Além disso, uma grande variedade também de saladas, né? Que você está vendo aí na tela, lá na churrascaria Ponto dos Motoristas. O salão é climatizado, tem capacidade para atender até 220 pessoas, hein? E tem música ao vivo toda sexta, sábado, domingo e feriado. Aberto de segunda a sexta-feira, das 11 da manhã até 11 da noite. Aos sábados, das 11 até meia-noite. E domingo, das 11 até às 6 da tarde. E o delivery é todos os dias, das 11 às 4 da tarde. Então não perca tempo, não. Quer saborear o melhor rodízio da Baixada? Venha para a churrascaria Ponto dos Motoristas, na Praia Grande. Grande abraço a toda a rapaziada lá na churrascaria Ponto dos Motoristas. Guido, faz a sua pergunta então ao presidente Adelino, falando agora, mas antes de falar da base, mais reformas além do estádio, aquilo que nós já vimos aqui, o senhor pretende fazer outras reformas agora? Está alguma coisa já encaminhada? Claro, bastante. Tem piscina na parada, fiquei sabendo que eles vão construir uma piscina. Não é verdade, piscina, é uma quadra de tênis. Uma quadra de A tênis. prioridade seria essa, não é? Para o bairro, para o local, hoje é mais interessante uma quadra de bocha profissional, já vimos na federação como é que funciona. O custo é que é um pouco puxado, está em torno de R$100 mil a construção de uma quadra de bocha. E piscina? Eu tive no Santa Cecília vendo a que tem lá. Piscina não funcionaria lá? Não é a piscina em si, é o dinheiro para construir. É. Não não adianta, tem, eu né? tenho, o Jabaquara tem. Porque ali você, eu sempre, nós falamos isso aqui, isso aí, eu bati várias vezes. Eu acho que o Jabaquara poderia se tornar o maior clube social da Baixada, naquela área Zona Noroeste. Se você fizesse um centro esportivo lá, à altura do Jabaquara, colocando uma piscina ou uma área de aquática, trazendo esse povo da Zona Noroeste para ser sócio do Jabaquara, o Jabaquara Então, seria... Mas você tem que tomar cuidado, Guido, com o poder aquisitivo da região. Tem que Sim, mesmo respeitar assim. isso. Porque Fazer uma coisa mais dependendo popular. do investimento, né? Por exemplo, uma quadra de tênis eu acho que é interessante porque o investimento pode ser um pouco mais alto para o clube, mas para a comunidade local não é tanto. O que você vai comprar para jogar a raquete, o tênis e a mas bola? o tênis é mais caro que a piscina. Não, sim, não nem tanto. Eu digo, é melhor isso do que, por exemplo, a natação já é diferente, que envolve uma modalidade mais séria, mais... Não sei se Você lá vai tem ganhar atleta. mais dinheiro em alugar a quadra de tênis do que você mexer com a piscina. Então, eu concordo. Mas eu não quero ganhar dinheiro. Tênis é elitizado, entendeu? Não vem... O que eu quero, o dinheiro não é importante nesse momento. O que eu quero é atrair as pessoas para vir para o clube. Então, sabe quanto é o recibo do Jabaquara? o clube com o tênis. Quanto é o recibo do Jabaquara? Você sabe? O Guido? Quanto é que o Jabaquara cobra? R$25. R$20. R$20, então. Do ponto de vista do interesse geral, R$20 é um valor pequeno. Mas é o valor que a gente acha que não vai incomodar as pessoas da Zona Noroeste. Eu não posso fazer um clube e cobrar uma mensalidade para as pessoas que moram no Gonzaga, porque elas não vão lá no clube. Entendeu? Não tenho nada contra quem mora no Gonzaga. É que é a geografia da região que acaba prejudicando o clube. Então, Por exemplo, a quadra de bocha, qual seria o objetivo dela? Atrair que tipo de público? Os aposentados, as pessoas de idade. A Sociedade de Melhoramento da Vila São Jorge é em frente ao Jabaquara. Então seria fácil você atrair essas pessoas, mas não propriamente para pegar o dinheiro deles. Não, eu quero o clube frequentado. Movimentar o clube. Isso, você movimenta. Aí já aproveita uma ele de vai levar bocha, o já neto. coloca uma de malha Não, ele também. vai levar o neto para treinar com a nossa molecada. Tá certo? Se tiver um neto mais velho, vai treinar na modalidade que a gente tem. É diferente. Agora, essa coisa não é fácil. É difícil. É por isso que eu não costumo propagar muito. Falar, não, vamos fazendo de acordo com o nosso impulso. O que eu falo sempre, e falo muito isso no conselho, o Jabaquara hoje tem dinheiro em caixa. Isso é pouca coisa? Se eu disser o valor, vocês vão cair duro, eu não falo. Mas eu pergunto, quem é que faz isso hoje? Quem é que tem isso hoje na nossa região? Dinheiro em caixa? E mais, não é nem o dinheiro em caixa interessante. O interessante é que ele não deve nada para ninguém. E isso, num clube centenário como o Jabaquara, eu acho que é uma grande vitória. Presidente, é importante a gente colocar um tema desse agora. Existe uma discussão muito grande em relação às prefeituras cobrarem IPTU de clubes ou não. E alguns dizem o seguinte, se cobrar, a maioria quebra. Qual é a sua opinião a respeito? Não, a maioria quebra não, mas a maioria fecha as portas. Porque, primeiro, o IPTU é muito alto. No caso do Jabaquara, nós não pagamos, mas a gente reivindica a isenção todo santo ano. Isso é batata, é obrigatório, inclusive por lei.
Agora, em Santos é um negócio interessante. O prefeito esteve conosco há uns 2 anos atrás e prometeu em 30 dias acabar com isso, que é o imposto atrasado na faixa de 200 mil o ano. Só que eu não posso pagar uma coisa que a advogada da prefeitura colocou no processo que o Jabaquara não deve nada. Se eu fizer isso, o conselho ou me mata ou me manda embora. Eu não posso fazer isso. Então, essa dívida está lá. O problema é da prefeitura, não é mais meu. Se não houvesse um parecer da prefeitura dizendo que o Jabaquara não deve nada, tudo bem, até ia poder pensar em pagar isso, parcelado, etc. Mas não é o caso. Então, você não é ajudado por absolutamente ninguém. Lógico, nós tivemos uma crise no país, que inviabilizou patrocínios. A gente sabe que isso não é fácil para o empresário, pequeno ou grande, enfim. Então você vai tocando com os aluguéis que você tem, você vai trocando na economia e vai fazendo daquilo que o presidente do Corinthians falou, o teu mote de campanha e de andar direito na vida. Se não, disse ele, se roubar, não ganha título nenhum. Ora, pera, eu sou filho de estivador, daqueles que viveram na época da ditadura. Eu sei o que meu pai dizia. Meu pai, por exemplo, dizia para mim o seguinte: filho, o que é seu, o que é dos outros é dos outros. É uma sabedoria terrível que tem nessa frase. Então eu, com esse ensinamento, eu ia no Jabaquara fazer o quê? Entendeu? Então o que eu procuro fazer? Eu procuro dar atendimento àquelas pessoas que sacrificaram a sua vida durante um longo tempo, se dedicando ao clube, pagando recibo, né? Querendo o melhor, construindo. Eu não posso esquecer disso. E uma coisa, né? Ser justo e perfeito tem que seguir a regra. Né? Com certeza. Aí é pior. Olha aqui um recado para você que está com o seu celular e ele deu um pane. Tem gente que fala, meu amigo, hoje não é artigo de luxo, não. É artigo de primeira necessidade. Às vezes os pais, né, para contactar com filhos, na escola tem isso, fala com a professora, o filho está doente, está com febre, ou que hora chega, que hora sai. Enfim, hoje celular é imprescindível. Então, às vezes a pessoa tem um celular e dá um pane, ela se desespera. Fala, meu Deus, e agora? Preciso arrumar o celular. Traga na Top Center. Esse pessoal sabe tudo. Qualquer que seja a marca do seu celular, iPhone ou iPad. Tem todo tipo de acessório que você precisar. Eles consertam na hora e na frente do cliente. E você pode pagar também com cartão de crédito. Eles trabalham aqui de segunda a sexta-feira, na Rua Oswaldo Cruz, onde eles estão há 9 anos. O único endereço. Rua Oswaldo Cruz, há 9 anos, no mesmo local. De segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã até 15 para as 11 da noite. Dá uma olhadinha na tela. À direita é a entrada principal da Unisanta. Ao lado está a loja Top Center. Arrumou seu celular, você fica tranquilo. Quebrou? Traga aqui na Top Center. Próximo bloco, o Guido fala sobre departamento amador. Vamos falar um pouco do Santos também. E o Jabaquara, né? Agora com o David, nas categorias sub-11... 13, 15 e 17. 11, 13, 15 e 17. David, né? Ex-jogador do Santos, consagrado jogador, jogou no Corinthians também, enfim, pelo Cruzeiro, passagens no futebol turco e tá aí fazendo um trabalho no departamento amador do Jabaquara. Não saia daí, eu volto já já. Dá uma olhadinha na conta da sua luz em casa aí. Tá cara a conta de luz, presidente? Puta, absurdo. Absurdo. Se eu contar pra você, rapidinho, você não vai acreditar. Vamos lá. Eu pagava R$50 por mês. O ano passado todo, R$50 por mês. Um pouco mais, um pouco menos. Mas é 50 a média. Sabe quanto que eu recebi a conta de abril e maio? 210 cada conta. Cada conta. Então, se o problema seu é o seguinte, conta de luz tá cara, coloque energia solar. Liga na Mova Solar, que é uma empresa de Santos há 10 anos no mercado, fazendo projetos de altíssima qualidade. Você é síndico? Fala assim, será que dá para colocar energia solar no meu condomínio? Você é construtor? Por que não construir o seu empreendimento com energia solar? Valoriza o imóvel e ainda vai pagar menos conta de luz. Dá uma ligadinha. 3221-4496. Você tem uma padaria, você tem um mini mercado. Como é caro você ter energia elétrica? Você tem que ter lá freezer, tudo aquele aparato. E tá alta a conta. Coloca energia solar. Dá para colocar? Liga, fala, eu queria tomar um cafezinho com vocês, dá para fazer um projetinho, você vai ver que o seu investimento é retorno garantido. Olha, o Santos joga nesta quinta contra o Fluminense e o Sacha deixou uma impressão maravilhosa contra o Grêmio. E muita gente falando, será que agora, Sacha, a oportunidade de você agarrar com unhas e dentes a titularidade, já que o Rodrigo está de malas prontas para o Real Madrid? Ele falou em coletiva. Vamos ouvi-lo.
Não, tá, o que está acontecendo aqui, que eu continuei trabalhando, independente da primeira opinião que ele teve no início do ano, e aos poucos ele foi vendo que eu poderia ser útil e ajudar bastante o grupo, e foi isso que aconteceu. Aos poucos ele foi me dando a oportunidade, fui tentando aproveitar da melhor forma possível. Para esses 3 pontos valer ainda mais, a gente tem que concentrar para o próximo jogo, que não importa se é em casa. O Brasileiro é um campeonato muito equilibrado, o Fluminense com certeza vai vir para buscar também o resultado. E a gente tem que impor nosso ritmo, como a gente vem fazendo, para que esses 3 pontos que a gente conseguir na estreia seja mais comemorado ainda por ter conseguido o resultado em casa também. Então, é difícil tu chegar no início de ano motivado para fazer uma grande temporada e já meio que de início assim receber uma notícia dessa. Claro que a gente acaba ficando chateado, acho que todo ser humano acaba sentindo, mas eu sabia que eu poderia ajudar, sabia que eu poderia mostrar meu futebol ainda, que precisava, claro, um pouco mais de tempo. Eu preferi ficar assim, não fiz questão nenhuma de sair. Eu falei, não, vou mostrar que eu posso ajudar, que eu posso conquistar meu espaço. E aos poucos ele foi vendo isso, por ser um grande treinador também, de entender. Então fui feliz, aos poucos ele foi me dando as oportunidades, eu fui ajudando. Então, na verdade, o centroavante fala aquele cara mais de área mesmo, a gente não tem talvez essa pessoa mais fixa lá, que fique com os zagueiros. Então talvez essa é a procura que eles estão atrás. A gente tem mais pessoas que jogam na frente de mais mobilidade, sair para os lados. Então, e a gente vem fazendo gols. Se chegar um 9 mesmo que faça gols e não faça vencer os jogos, com certeza será bem-vindo aí para ele poder fazer bastante gols. Bom, o Sacha está aí falando da sua perspectiva de continuar na titularidade. E o Santos estreia uma nova camisa, Guido, contra o Fluminense nesta quinta-feira. Vazou na internet. Olha a camisa, Guido. Tá virando moda, né? E isso daí faz com que o torcedor tenha que comprar para ficar sempre atualizado com camisas de clube de futebol. Bonita, né? Todinha branquinha. E a do Jabaquara? Você não viu a nova camisa do Jabaquara? Não, e o preço? Fala o preço. E o preço? R$80 uma camisa. Tem que falar nova. também, né? O Jabaquara. Baratinho. Você quiser adquirir a camisa do Jabuca também, ó. Tá aí como a do Santos Futebol Clube também. Essa bonita camisa do Santos, que precisa de um patrocinador master, né? Para abrilhantar ainda mais as receitas do clube, que estão em baixa, e o presidente reclamando uma barbaridade, que as contas dele não foram aprovadas. E eu recebi até um e-mail aqui de um telespectador falando do processo que está rolando na Justiça, de 2 dívidas da gestão do Modesto Roma, uma com a empresa, um escritório de advocacia que negociou aquele problema com a Doen, e um outro envolvendo o recebimento do dinheiro do PSG na compra do Neymar, e a diretoria do Santos alegou que a negociação foi direta com o PSG, mas essa empresa Quantum quer receber 2,5 milhões porque intermediou o negócio. Quer dizer, isso aí é problema do Conselho Deliberativo, que tem que resolver. Esse é o problema. Não é a imprensa divulga, às vezes, o que acontece. Mas quem tem que resolver é o Conselho Deliberativo. E o presidente estará no Rio de Janeiro com o presidente do Atlético Mineiro e com o representante, o Ricardo Oliveira. Ele falou que é muito difícil, mas vai tentar dar a última cartada para trazer o atacante do Galo para reforçar o alvinegro da Vila. E o Fernando Diniz, o técnico do Fluminense, já deixa uma pulguinha na orelha de todo mundo, hein? Ele falou, nós vamos jogar quinta-feira com o Santos na Vila. Nós somos tremendamente prejudicados contra o Goiás pelo VAR. Fizemos gol e anularam, e o gol legítimo. Tomamos gol ilegal e o VAR não deu nada para nós. Tudo contra a gente. Agora estamos de olho nesse VAR contra o Santos. Veja o que falou o Fernando Diniz aí. Vamos lá. Psicologicamente, eu não sei. Ela atrapalhou de fato. Não foi psicológico. O gol do Everaldo, assim, não tem cabimento. Não tem cabimento. É uma coisa assim. O VAR, eu sou a favor do VAR. Totalmente a favor. Para corrigir as injustiças do futebol, deixar o futebol mais justo. Agora, você usar o VAR, o que demora 10 vezes para cometer um erro tão grande, é uma coisa que é o que o Paulo Júnior acabou de falar.
É uma máquina muito grande, o futebol é um campeonato muito difícil, o campeonato é equilibrado. E a gente pode até ter erro, mas esse tipo de erro ele não pode acontecer. A primeira coisa é ter clareza nas análises. A gente já fez uma prévia aí do que aconteceu contra o Santa Cruz, ver com mais clareza o que aconteceu no jogo e ir corrigindo. Não tem uma vara mágica, é trabalhar insistentemente. Quando a gente perde, as coisas não estão todas erradas, e quando a gente ganha, as coisas não estão todas certas. A gente vai corrigir aquilo que tem que ser corrigido e a gente vai manter aquilo que está sendo feito com correção. A gente está ganhando mais possibilidades de jogadores e a gente vai montar o melhor time possível para encarar o Santos, para encarar o Grêmio. São 2 partidas fora de casa com 2 adversários muito fortes, mas a gente vai trabalhar bem para a gente ir para campo e fazer 2 boas partidas. O que a gente está fazendo o máximo possível para o Pedro ir voltando à condição dele ideal, para ele conseguir, quando ele for iniciar a partida, ele se sentir totalmente à vontade. Tem uma ansiedade do jogador, ansiedade do torcedor, tem uma ansiedade até nossa, que o Pedro comece o jogo. A gente está tendo um maior cuidado para a gente oferecer as condições ideais e necessárias para quando ele começar, ele sinta vontade para conseguir, de repente, jogar os 90 minutos. Então, a gente está indo passo a passo, pouco a pouco, dia a dia. Então, assim, não vou te responder se é na quarta, na quinta, ou no domingo, ou no outro jogo, mas caminha-se para que o Pedro, em determinado momento, a tendência é que ele inicie a partida. Isso é claro, um jogador de grande peso, de grande empatia com o torcedor, um talento raro, jogador convocado para a seleção brasileira. Então, ter ele de início é o que todo mundo quer. A gente só está tendo cuidado para colocar ele na hora certa. A gente não sabe se o Pedro joga na quinta contra o Santos, mas o VAR já começa com polêmica. Ele não vai jogar, deve ficar no banco, como ficou na última partida do Fluminense, que acabou perdendo por 1-0. Eu assisti e o Fluminense foi mesmo prejudicado. Um detalhe, muita gente falando o seguinte: por que a insistência do presidente em cima do Ricardo Oliveira? E com relação a um jogador já com essa idade avançada e o custo que ele vai ter com relação aos pagamentos e, enfim, tudo aquilo que o Santos tem que arcar para ter o Ricardo Oliveira de 39 anos, quase 40. E alguns perguntando a respeito do Rodrigão, centroavante, que é do Santos ainda e está emprestado ao Curitiba. Eu não sei se o torcedor ontem assistiu o jogo do Curitiba com a Ponte Preta, na vitória do Curitiba. O Rodrigão fez 2 gols na partida e foi o destaque do jogo. É lógico que fica sempre a dúvida no ar, né? Será que ele se redimiu dos erros que cometeu e agora está melhor? Porque aqui no Santos ele teve poucas oportunidades. Quando ele começou, quando ele chegou, até que acabou ajudando. Só que depois caiu na gandaia e aí o futebol dele sumiu. Foi pro Bahia, a mesma coisa. Só que no Curitiba, ele começou uma temporada fantástica. Todo mundo comentando a performance do Rodrigão. Será que não é o momento de observar melhor, ver o que aconteceu, qual o trabalho que o pessoal do Curitiba fez em cima dele para que ele pudesse voltar a jogar em alto estilo e fazer o gols como ele veio fazer? Ontem foi um partidaço dele. Quem assistiu, tá, Pologuinho, você tem razão. Por que não aproveita o Rodrigão? Agora eu não sei o que a diretoria do Santos pensa e até o Sampaoli pensa do Rodrigão. Pois é, precisa ver se essa peça se encaixaria. Não é isso, presidente? Difícil, de repente, né? O Sampaoli fala, ele pode ser um trombador, tá fazendo gol, mas não é o estilo que eu quero, né? Ele é mais um cara assim de área ali, para chegar uma bola aérea e tal. Não sei. Mas... E não deu certo uma vez, é difícil, né? Quando volta. É. Parece que ele dá certo só em outros lugares, né? Chega aqui a coisa meio por isso que eu falei. complicada. Olha aqui, o Blanco Pneus tem tudo para você e para o seu carro. E com o melhor preço. Troque o pneu do seu carro no Blanco. Falou em pneus, falou Blanco Pneus. E não é só pneus, não. A melhor revisão automotiva. Tem 2 lojas na Antônio Meric, ali no 551 e no 456. O pneu Aro 19, R$ 349. O pneu Aro 20, R$ 399. Blanco Pneus. Pneu barato é aqui. Só para fechar o assunto Fluminense, o Fluminense contratou o Kelvin. Estava na Europa, já foi anunciado ontem, novo reforço. O que significa isso? Que o Everaldo, que joga pela esquerda, praticamente já pode dizer que é jogador do Corinthians. Porque o Fluminense falou, eu não abro mão dele até o dia 17. E o Everaldo fez um gol, né? De preferência. O gol que foi anulado foi o Everaldo. Que o Everaldo fez e o VAR anulou. Ele falou assim, eu tenho até dia 17 de preferência. Mas com a contratação do Kelvin, fica claro que o jogador não quer ficar lá,
A pedida dele para o Fluminense foi muito alta. O Corinthians parece que ofereceu 100 mil a mais de salário para ele, a mais do que ele ganharia. Então, com a contratação do Kelvin, fica muito claro, o Corinthians que já acertou com o Matheus Jesus, ex-jogador do Santos, da Ponte Preta, agora deve anunciar também o Everaldo. Uma pausa, no próximo bloco, o presidente de Jabaquara, Adelino Rodrigues, fala do departamento amador, hein? Já, já. Bem, de volta, Baixada Esporte, recebendo Adelino Rodrigues, o presidente do Jabaquara Atlético Clube. Guido Bortolomazzi, o nosso telespectador pelo WhatsApp aí, fazendo perguntas, Guido? E eles estão aí de olho no Jabuca, hein? Vamos ouvir aqui. Boa tarde, Guido. Aqui Marco, do Centro de São Vicente. Pergunta ao presidente onde eu posso conseguir camisa do Jabuca. Tem algum ponto de venda lá no Jabaquara? Ou em alguma loja que venda? Tá bonita essa camisa. Um abraço a todos. Boa tarde. Bom programa. Muito obrigado a todos aí no centro de São Vicente, em toda a nossa querida cidade de São Vicente também, acompanhando o Baixada Esporte. Presidente, bonita camisa, hein, presidente? É só procurar a Beth lá na Caneleira, que ela é a nossa responsável pelo material. Tem camisa, tem uma mais nova do que essa, inclusive. Que é meia cinza, né? Como é que é? É cinza. A nova é cinza, com os detalhes, tem um leão. Bonita camisa. Ele pode passar lá a qualquer hora que ele quiser, tomar um café com a gente. Presidente, o senhor como mandatário do clube, automandatário, o senhor já se deparou com algumas ocasiões, o senhor está em São Paulo, alguém fala, presidente do Jabaquara, fala, Jabaquara, como eu gosto do Jabuca. O Jabuca tem essa imagem, né, de um clube que todo mundo gosta, né? Tem de pessoas de fora, de longe, inclusive, que tem uma verdadeira paixão pelo clube, né? Para você ter uma ideia, semana passada, foi um rapaz lá no clube que estava querendo, que aliás não era pai, não era nada, era o sogro dele. E a mulher dele pediu para que ele fosse no Jabaquara comprar uma camisa, que o pai dela estava muito doente, e o pedido dele é que ele fosse, quando morresse, que ele fosse internado, que ele fosse enterrado com a camisa do Jabaquara. Eu até dei um cartão para ele e falei, se você achar interessante para a saúde dele, que eu vá como presidente fazer uma visitinha, né, eu vou, fica à vontade. Então ele comprou a camisa, ele até agora não ligou, ótimo, sinal que a pessoa está bem, mas até isso acontece. Mas de gente de fora, por telefone, ligam e pedem para enviar. E o preço é de R$80 por uma camisa, não é nada, se você comparar com outros clubes que vendem camisa por 150, 160. Você sabe, Adelino, é uma coisa interessante mesmo isso aí. Quando a gente fazia os Jogos do Santos, e nós íamos para São Paulo, principalmente para São Paulo, tinha um senhor que trabalhava na Federação Paulista de Futebol. Toda vez que eu chegava, e ele estava na porta da imprensa ali, ele chegava para mim e perguntava, Guido, e o Jabaquara? Como é que está o Jabaquara? Mas não tinha uma vez que ele não me via. E aí eu perguntei para ele, ele falou, não, porque eu acompanhei o Jabaquara, eu gosto do Jabaquara, precisa divulgar mais, não tem informação do Jabaquara. Na capital, lógico, é complicado, mas existe esse carinho, né? Muita gente que viu o Jabaquara no auge do Jabaquara, né? E o fato do Gilmar ter sido do Jabaquara, foi campeão do Mundial em 58, esse é um fator importante para a torcida, para o torcedor mais antigo, né? Porque você sabe que o Jabaquara cedeu o Gilmar, foi contrapeso do CCA, quer dizer, o Corinthians não contratou o Gilmar, contratou o CCA. O Gilmar, na verdade, foi de contrapeso, acabou se tornando campeão do mundo, tanto que tem uma estátua lá no clube. As pessoas lembram muito disso. Isso é bom. Eu aproveitaria o presidente fala do Departamento Amador, essa parceria com o David, né, sub-11, 13, 15, 17, e pedi ao Guilherme, já no finalzinho do programa, que colocasse novamente as imagens do último domingo, porque muita gente pode estar vendo o programa a partir de agora, ligou agora, e vai ver como é que ficou bonita a caneleira, toda pintadinha, bonitinha. Presidente, para a gente fechar o programa, fale um pouquinho dessa parceria e a importância de ter o David aí como parceiro. Então, o David, há um contrato entre o Jabaquara e a empresa do David Sport, então, de tal maneira que, por exemplo, final do ano, final do campeonato, se o David eventualmente colocar algum atleta no exterior, o Jabaquara vai ter um percentual dessa venda, né, e ele, evidentemente, também. E aí forma-se o que a gente pretende fazer no Jabaquara. Então o David está bancando tudo? Não está bancando porque não há custo. O Jabaquara cede as instalações. Não, bancando que eu digo é o seguinte, treinador, o material, comissão técnica. Tudo é do David. Então, os jogadores que ele está pagando, os jogadores, ele está pagando. Então, é isso que eu estou falando. Guido, tem que participar do Sub-11, 13, não, é isso que eu estou falando, porque o David sempre teve a ideia de fazer um projeto desse, né? Como outros jogadores também, o Rivaldo e
tantos outros aí já estão com esse projeto. E ele acabou até falando a respeito, que ele falou, pô, eu peguei um clube que além de ser um clube conhecido, um clube que tem um carinho especial, é um clube que pode ser feito um baita de um trabalho com o pessoal aqui da Baixada. Isso. Essa sobra que existe, né, que a gente fala, né, que o pessoal não acerta no Santos, e aí corre para outros clubes e acaba dando certo. E ele, com a capacidade do David, agora como técnico que foi do Cruzeiro e passou já como administrador, vai fazer um baita de um trabalho e tem tudo para vingar. Quer dizer, na verdade, reduziu o custo do Jabaquara e possibilitou um novo comportamento nas finanças do clube se eventualmente houver a venda de algum jogador posterior. Parabéns, hein? É um jogador, um ex-jogador, que tem entrada em muitos locais. É bom lembrar que ele foi técnico do Cruzeiro. É isso aí. Há muito tempo atrás. Primeira divisão. Jogou na Europa. Técnico principal do Cruzeiro. Jogou na Europa. Tem entradas no futebol turco, tem uma afinidade com jogadores importantes da Europa. E a gente sabe, né? Que numa dessa, além de um bom trabalho... E o mais importante de tudo, não é aquele empresário que vem querer fazer negócio com o presidente, enfiar dinheiro no bolso do presidente. Não, ele veio para ajudar o Jabaquara. Um contrato foi assinado por mim, claro, como presidente, mas um contrato do clube, do Jabaquara, tá certo? Ele assinou pela empresa dele, com os valores constituídos no contrato. Quer dizer, não houve nenhum tipo de negociação, como, por exemplo, a W Torre teve aqui numa época do Palmeiras, queria fazer uma arena no Jabaquara, mas queria a parceria do presidente. O presidente não é nada, o presidente é um interlocutor do Conselho Deliberativo. Porra, é isso que eu acharam sou lá. um grande presidente pro Jabaquara, hein? É isso aí. Presidente, obrigado, hein? Obrigado eu, cara. Estou à disposição sempre que precisar. E volte sempre. Obrigado. Guido Bartolomás. Um abraço e tamo aí. O Jabaquara é sempre querido. Gente, um abração a todos, hein? Um feriadão legal aí, 1º de maio, para todos os trabalhadores do Brasil e do mundo também. Tchau, tchau.